Às vezes as pessoas me fazem perguntas, né? E eu fico pensando assim, eu digo, mas está tão claro nas Escrituras. Às vezes a gente fala sobre uma nova unção, sobre como ser cheio do Espírito Santo. E as pessoas dizem assim, eu estou esperando Deus me encher. Mas como nós vimos no vídeo de ontem, não é Deus que nos enche. Somos nós que vamos em busca e nos enchemos, né? E elas perguntam, mas como é que faz isso? Como eu posso me encher do Espírito Santo? O texto que nós lemos ontem, em Efésios, capítulo 5, versículo 17, né, que ele diz assim, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Só é continuar lendo o texto. Ele vai dizer, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros no temor do Senhor, né? Muitas pessoas, elas ficam ali em Romanos, né, que o salário do pecado é a morte, elas param ali e não leem, não dão continuidade, né? Porque diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. E 6,23 também, né? Que diz, Romanos 6,23, diz assim, porque todos estão destituídos da graça de Deus. E não leem o outro versículo que diz, sendo justificados gratuitamente através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos não decorar versículos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e não ficar somente com porções de pessoas que estão no YouTube, até mesmo eu mesmo. Você não deve ficar somente com o que eu ensino, né? Além do que eu ensino, tem muitas outras pessoas que ensinam a respeito desse mesmo assunto, a respeito da unção, da nova criação, dessas verdades e realidades da nova criação, a respeito das manifestações do Espírito, e você pode aprender. Você não deve ficar, vamos dizer assim, dependente, usando como muleta somente a pregação do culto. Não, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Então as pessoas chegam para mim e fazem, como é que eu me encho do Espírito? Aqui é muito claro, né? Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, no verso 18, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Irmãos, um momento de louvor no culto é um momento maravilhoso de se encher do Espírito Santo. Mas o que é que muita gente faz no momento de louvor no culto? Ele fica assistindo a apresentação, eles ficam assistindo a banda tocar. Não é para isso o louvor no culto. O louvor no culto é para exaltar o nome do Senhor. E nós precisamos entender isso. Tem ministros e pastores que ficam observando quem faltou, quem voltou. Não. O louvor é uma forma de eu me encher do Espírito. É uma forma de eu prestar culto a Deus. Na verdade, no culto público, o louvor é o que eu manifesto a Deus. Os dízimos e as ofertas é o que eu reconheço em reconhecimento, né, as bênçãos que Deus faz chegar à minha vida. E a pregação? A pregação eu estou ali para receber. Mas tem gente que vai para o culto e fica tão apático na hora do louvor, na hora das ofertas, na hora da palavra. Eles não estão indo cultuar. Eles estão indo apenas cumprir uma agenda. E Deus não quer que a gente fique cumprindo a agenda de igreja. Deus quer que a gente vá para a igreja com um propósito estabelecido. Amém? O escritor aos Hebreus diz que nós devemos não abandonar a congregação, como era o costume de alguns naquela época, já era naquela época, imagine nos nossos dias. Mas nos estimularmos ao amor e às boas obras, enquanto nós víamos que o dia se aproximava. E aquele dia ali é com D maiúsculo, está falando a respeito do arrebatamento da igreja, do dia do Senhor. E nós precisamos entender essas coisas. Amém? Então, aqui o texto é muito claro, falando com salmos. Enquanto nós estamos ali louvando e entoando louvores, Deus está manifestando a sua graça e o seu amor aos nossos corações. Amém? Cantando hinos e cânticos espirituais de coração ao Senhor. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 14 que ele orava com entendimento, mas também orava com espírito. O que é isso? Através das línguas do batismo no Espírito Santo.
Mas ele traz também ali algo interessante. Ele diz, eu canto com entendimento, falando do louvor e da música que nós entendemos. Mas ele diz, mas também eu canto com o Espírito. Chega um determinado momento na nossa vida de adoração que a gente entra num lugar, né? O irmão Reagan diz, orar até romper, que a gente rompe com o natural e entra numa dimensão, irmão, sobrenatural mesmo. Quantas vezes no louvor na igreja eu fecho os olhos, levanto as mãos e penso que estou de frente para o pessoal. E outras vezes eu estou lateralizado, outras vezes eu estou um pouco inclinado e eu não percebo racionalmente isso. Porque eu entrei em outra dimensão, na dimensão espiritual, onde Deus compartilha coisas, onde Deus me toca, onde Deus me instrui a me arrepender, a reconhecer as minhas falhas, os meus erros, onde Deus me habilita a vencer determinados bloqueios, determinadas situações, determinados pecados na minha vida. Nesse lugar de adoração, amados, muita coisa boa pode acontecer. Não tenha medo, amém, do lugar de adoração, não tenha medo de romper em Deus. Tem gente que começa a fluir no Espírito e ele tem medo, porque ele trava. Nós não precisamos ter medo das coisas de Deus, amém? As coisas de Deus não são descontroladas, não são desajustadas, não. O agir de Deus sempre vai trazer paz, sempre vai trazer respostas firmes, amém? Coisas que vão até contra a razão, mas que são firmes e lá na frente a gente vê o resultado. Uma outra forma de ser cheio do Espírito Santo é dando graças ao Pai em nome de Jesus. Ter um coração agradecido, irmãos. A gente murmura demais, a gente reclama demais, a gente agradece pouco. E é por isso que tem tanta pessoa doente nas emoções, tantas pessoas com crise de ansiedade, com depressão, síndrome de pânico, tantas coisas. E outra coisa, para ser cheio do Espírito Santo, sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então, quais são as características daqueles que eles estão cheios do Espírito Santo? Irmãos, eles falam línguas estranhas, é uma das características, né? Atos 2,4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Atos 10, Pedro está pregando, os que estão ouvindo, é derramado o dom do Espírito Santo, eles começam a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, né? Em Atos 7, ali, Atos 8, em Samaria, quando Filipe vai até Samaria, e depois Pedro e João vai, impõem as mãos, né? Diz que eles são cheios do Espírito Santo. A Bíblia não diz que eles falaram em línguas, mas diz que um irmão de lá viu o sinal, ele viu alguma coisa, e ele ofereceu dinheiro para que através da imposição da mão dele, né, as pessoas pudessem receber o Espírito Santo também. Pedro, tu está em fel de amargura, tu está em raiz de iniquidade, porque tu cogitas que com o teu dinheiro pode comprar o dom de Deus. E ele pediu perdão na mesma hora. Em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, vocês creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, nós nem ouvimos falar em Espírito Santo. Paulo impõe as mãos sobre eles e eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Então, falar de maneira sobrenatural é falar inspirado pelo Espírito Santo. Quando ficamos cheios, falamos em outras línguas e para nos mantermos cheios devemos falar em outras línguas também. Um outro resultado de estar cheio do Espírito é falar com ousadia. A Bíblia diz que depois de que foram cheios do Espírito Santo, os discípulos anunciaram a palavra com ousadia. Você vai ver essa característica de ser ousado no falar, pregar, porque hoje a gente tem aquela coisa, né, da boa vizinhança, precisamos ter sabedoria, mas tem horas, irmão, que nós precisamos ser enfáticos e ousados, não negociar os princípios de Deus. Uma outra forma, cantar de forma sobrenatural, os cantos espirituais, não se refere a cantar músicas de um inário ou músicas que são famosas ou que estão em moda, mas é também nós cantarmos de acordo com o nosso espírito, né? Aí se manifesta o espírito de profecia espontaneamente, né? Vem a inspiração do Espírito Santo para cantar louvores a Deus. Então é importante nós entendermos isso. Uma vida cheia de ações de graça. Quando estamos cheios do Espírito, damos graças a Deus por tudo que Ele nos proporciona. E, irmãos, por último, e mais outras coisas, sujeitar-nos uns aos outros. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem uma atitude de submissão em relação aos outros. Não somente aqueles que estão sobre você, mas aqueles também que estão sob você. Amém?
você é humilde, você é uma pessoa que é de fácil condução, você é uma pessoa ensinável. Amém? Submissão significa ceder ao outro em espírito de amor e humildade. Ou seja, estar cheio do Espírito é algo perceptível. Um cristão cheio do Espírito transborda da palavra de Deus, manifesta o fruto do Espírito, que é amor, e anda operando no poder de Deus, ou seja, os dons espirituais. Ainda que esses sejam dados conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa, sua operação é mais frequente através dos cristãos fervorosos. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.